Fala, gente, tudo bem? Vamos para a nossa primeira questão do nosso módulo de função exponencial ou de exponenciais. E a questão fala o seguinte: diferentes defensivos agrícolas podem intoxicar trabalhadores do campo. Admita uma situação na qual, quando intoxicado, o corpo de um trabalhador elimine de modo natural, a cada 6 dias, 75% da quantidade total absorvida pelo agrotóxico. A gente já começa a ficar com medo porque as informações não são muito legais, né? A cada 6 dias você elimina 75%. Dessa forma, na absorção de 50 miligramas, a quantidade presente no corpo vai ser essa aqui. Observa o seguinte, gente, toda vez que ele falar de uma questão de exponencial, que pode também ter logaritmo no caso, não é o caso dessa, mas em que ele fala dados complexos aqui, ó, né? Me dá esses dados aqui. E em seguida ele me dá uma lei de formação, provavelmente essa lei de formação aqui, ela está explicando matematicamente, ou seja, você não vai precisar ter trabalho, tudo isso que está sendo falado aqui. Então, todas essas informações aqui, isso aqui a cada 6 dias, cadê? Tudo isso aqui já está sendo explicado matematicamente na lei de formação. O que eu quero dizer com isso, gente? Que você não precisa se preocupar mais com isso aqui. Por quê? Porque tudo que eu preciso já está na lei de formação. Ou seja, o que ele fala, gente? Que a quantidade de agrotóxico, né? Ó, a quantidade total absorvida pelo organismo, ela é 50 vezes 0,25 elevado a t sobre 6, onde o t é dado em quê, gente? Em dias. A quantidade total de agrotóxico, ele quer saber em quantos dias ela se reduz a 25. Gente, observa que esse Vzão aqui, ó, é exatamente o quê? Ó, a quantidade presente no corpo. Beleza? E aí ele quer saber o seguinte: quando que a quantidade no corpo vai ser de 25? O que eu vou fazer, gente? Vou pegar esse 25 aqui e vou jogar no lugar do V. Vai ficar como, gente, se eu jogar esse 25 lá? Fala pra mim. Vai ficar assim, ó. Vou jogar lá. 25 é igual a 50 vezes 0,25 elevado a t sobre 6. Beleza? T sobre 6. E aí eu vou pegar esse 50 aqui que está multiplicando e vou passar para lá dividindo. Se eu passar ele para lá dividindo, vai ficar como, gente? 25 sobre 50. E do lado de cá, já vou transformar esse 0,25, gente. Já vou transformar ele em 1/4, tá, gente? Então esse parênteses aqui eu já vou colocar 1/4 no lugar do 0,25. E aí vou fechar o meu parênteses. E vou colocar elevado a t sobre 6. E aí vamos continuar. No lugar do 25 sobre 50, eu vou colocar 1 sobre 2. Beleza? 25 sobre 50 dá meio. E aqui eu vou ter 1/4. Só que tá tudo no parênteses, né? Então vamos lá, gente. Aqui ficou 1/2. E aqui ficou 1/4 elevado a quanto, gente? 1/4 elevado a t sobre 6. Agora, gente, meu objetivo é só colocar o 1/4 e 1/2 na mesma base, tá? Ou eu coloco direto que 1/4 vale 1/2 ao quadrado. Concorda que eu posso fazer isso? Colocar que 1/4 vale a mesma coisa que 1/2 ao quadrado? Ou eu uso essa propriedade aqui, gente. Olha pra cá, gente. Se eu tenho assim, 1/2 é a mesma coisa que 2 elevado a quanto? Beleza? 1/2 é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. Tá, gente? É só inverter isso e coloco um expoente negativo aqui. Beleza? Então, isso aqui vai ficar como, gente? Se eu colocar ali na base 2, ó, vai ficar assim. No lugar do 2, aliás, no lugar do meio, eu coloco 2 elevado a menos 1. E no lugar do 4, eu vou colocar o quê, gente? Aliás, no lugar do 1/4, eu vou colocar 4 elevado a menos 1. Beleza? Vou fechar o meu parênteses. E vou colocar aqui fora do parênteses 1t sobre 6. Beleza? O que acontece aqui, gente? Para começar, esse menos 1, ele multiplica com esse t sobre 6. Beleza? Aqui vai rolar um vezes. Existe uma propriedade de potência que multiplica esses dois caras. Então, eu vou ficar assim agora, gente. Ó, 2 elevado a menos 1. E do lado de cá, eu vou ficar com 4 elevado a quanto, gente? Menos 1 vezes t sobre 6 vai dar menos t sobre 6. Vou manter o 2 elevado a menos 1.
E eu vou abrir agora o 4. No lugar do 4, eu vou colocar o quê, gente? 2 ao quadrado. Isso tudo elevado a t sobre 6. E aí, gente, o que eu faço? De novo, a mesma propriedade, ó. Vou multiplicar esse 2 daqui com esse t sobre 6 aqui. Vou até colocar um sinalzinho de vezes. E aí eu vou ficar assim, gente. Do lado de cá, 2 elevado a menos 1. E do lado de lá, vou colocar 2 elevado a quanto, gente? 2 vezes t sobre 6, vou colocar aqui, ó, 2t sobre 6. Agora que os dois estão numa mesma base, agora que os dois estão numa mesma base, olha pra cá, gente, ó, base 2, base 2. Se eu conseguir colocar os dois numa mesma base, o que eu vou fazer, gente? Vou igualar os expoentes, esse expoente aqui com esse expoente aqui. Como é que eu faço para igualar os expoentes? Vai ficar assim, ó, menos 1 igual a... eu tirei aquele menos ali, né, gente? Tem que tomar cuidado aqui, que aqui eu comi um menos, tá vendo? Aqui tinha um menos, menos t sobre 6. Até voltar aqui, peraí. Vou voltar aqui. Que aqui, ó, tinha um menos t sobre 6. Então ficou 2 ao quadrado elevado a menos t sobre 6. Aqui mantém o 2 elevado a menos 1. Cadê? Aqui mantém o 2 elevado a menos 1. E aqui vai ficar 2 elevado a menos 2t sobre 6. Acho que eu falei isso, mas não escrevi, né? E agora você vai igualar os expoentes. Por quê, gente? Porque como você já está na mesma base, eu posso pegar esse expoente aqui, que é o menos 1, e igualar com o expoente, que é menos 2t sobre 6. Agora sim, vai ficar assim, ó, menos 1 igual a menos 2t sobre 6. Multiplica cruzado isso aí, gente. Se você multiplicar cruzado aí, você vai chegar na seguinte expressão, menos 2t igual a menos 6. Como os dois estão negativos, tu pode multiplicar por menos 1 e ficar com 2t igual a 6. E aí você vai ter o teu t igual a 3 dias. Beleza? Que é exatamente o nosso gabarito da questão, depois que você resolve essa equaçãozinha exponencial aqui. Então, qual é o objetivo dessa questão, gente? Resolver uma equação exponencial e colocar os dois em potências de mesma base, beleza? Quais foram as propriedades que eu usei aqui? Eu, no caso, usei que o meio é 2 a menos 1 e que 1/4 é 4 a menos 1. E usamos também essa outra propriedade aqui, ó, que eu até vou escrever aqui para vocês, que é a seguinte: se eu tiver A, vou fechar aqui o parênteses, A elevado a M, e fora do parênteses tiver um N, esse M multiplica com esse N aqui, ó. Beleza? E aí você fica com uma potência sendo A elevado a quem, gente? M vezes N. Então usamos também essa propriedade de potência. Beleza? Até mais, gente. Fala, gente, tudo bem? Vamos para a nossa segunda questão do nosso módulo de exponenciais, e a questão fala o seguinte: um teste de material foi realizado em placas de vidro homogêneo. Considere 0 a intensidade de luz que bate no vidro e I a quantidade de luz que o atravessa, ou seja, I0 é a que bate e é a final que chega depois que essa luz bate no vidro. Observe a equação que relaciona o I0 com o I a partir da constante E, sendo x a espessura do vidro em milímetros e K a constante do material que foi fabricado. E ele me deu uma equaçãozinha e me deu uma tabela. E aí ele fala o seguinte, ó, qual é a tabela? Dependendo de um valor de W, tu tem quanto vale E elevado a menos W. Beleza. Quando o teu K é 0,046 e o teu X é 5, qual é a porcentagem de luz incidente que consegue atravessar o vidro? Então vamos lá, gente. Na verdade é o seguinte. Vou tentar mostrar aqui para você o que está acontecendo. Aqui eu tenho um vidro. Ó, vamos supor que aqui seja uma barreira de vidro. O vidro está aqui. Beleza? Tem um vidro vermelho aqui. Primeira coisa que vai acontecer, vai bater aqui um raio de luz. Quando ele bate aqui, ele incide com uma intensidade I0. Só que o que acontece, gente? Quando passa para o outro lado, não vai passar isso tudo. Por quê, gente? Porque esse vidro aí, ele vai atrapalhar um pouquinho essa reflexão aí da luz, não é isso?
E aí, quando ela vai passar para o outro lado, ela já passa perdendo o que ela tinha de força do I0. Então, ela vai passar um percentual do I0. E aí, ela passa com uma intensidade final I. É isso que ele está falando aqui, mais ou menos. E aí, ele me deu aqui essa expressão e ele fala que o K é 0,046 e o X é 5. O que eu vou fazer, gente? Olha para cá. Eu vou jogar esse K aqui. Vê se você consegue perceber. Vou jogar esse K aqui. Aqui, ó. No lugar desse K aqui. Tá pequenininho, tá vendo? Vou apagar ele. E eu vou jogar esse X aqui azul, igual a 5, aqui, ó, do lado do K. Beleza? Então, o que eu vou fazer agora, gente? Vou jogar esse K aqui e esse 5 aqui. Vai ficar assim, ó. Vou mostrar pra vocês. Vai ficar assim. Vou copiar esse I sobre 0. E do lado de cá vai ficar assim, ó. É elevado a quem, gente? Menos 0,046, que é o K, vezes o X, que é 5. Ficou assim? E aí eu vou repetir essa brincadeira aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Vou repetir esses caras aqui. Beleza? E aí, aqui em cima vai ficar menos quanto, gente? É só fazer agora essa continha aqui. Isso aqui vai ficar menos 0,046 vezes 5, tá? Vezes 10 dá 0,46. Dividido por 2 dá 0,23. Ficamos assim. Então, isso vai dar 0,23. E aí, gente, depois que eu encontro esse E igual a 0,23, não tenho o que fazer com ele, eu vou olhar na tabela. Olha o que acontece aqui, ó. Quando o W, olha pra cá, gente. Quando o teu W, ele é igual a 0,23, deixa eu colocar uma cor aqui, ó. Quando o teu W é igual a 0,23, é elevado a menos W, ou seja, é elevado a menos 0,23, dá 0,794. Então, o que eu concluo em relação a isso, tudo que está azul aqui, gente? Qual é a minha conclusão em relação a esse W é elevado a menos W, 0,23, 0,794? A minha conclusão é que é o seguinte, que o E elevado a menos W, que é menos 0,23, beleza? Quando o W é 0,23, E elevado a menos W é E elevado a menos 0,23. Isso tudo tem que dar quanto, gente? Quanto é que dá o E elevado a menos 0,23? Dá 0,794. Então, essa é a conclusão da tabela. Que E elevado a menos 0,23 dá 0,794. Aí, olha pra cá, gente. Aqui ficou assim, ó. O I sobre o I0, então, na verdade, ele é, na verdade, quem, gente? Quem é o nosso I sobre o I0? Esse cara aqui, ele vai ser igual ao E elevado a menos 0,23, que é 0,794. Beleza? Se eu multiplicar cruzado essa equação, ó, olha o que eu vou fazer aqui agora, gente. Vou multiplicar cruzado aqui, ó. Se eu multiplicar cruzado aqui, eu vou chegar à seguinte expressão, que o I final, ele é o I inicial, que é o I0, vezes quem, gente? Vezes 0,794. Beleza? Qual é a conclusão que eu cheguei aqui, gente? Que o que passou para cá é só 0,794 do I0. O que é 0,794, gente? 0,794, passa isso aqui para porcentagem. Para passar para porcentagem é só multiplicar por 100, não é isso? Se eu multiplicar por 100, isso aqui é o que, gente? 79,4, não é isso? Se eu multiplicar por 100%. Qual é a minha conclusão, gente? Que a intensidade que passa, final, ela é 79,4% da intensidade que iniciou a brincadeira. Beleza? Gabarito da questão, gente. Qual é a intensidade de luz incidente que atravessa o vidro? A intensidade que atravessa o vidro, ela é 79,4 em relação à intensidade inicial. Gabarito da questão, letra B de bola, tá vendo? Ó? O que incide lá, na verdade, o que vai passar é só 79,4 do inicial. Questão que parece ser muito complexa, mas se você consegue entender ela, ela fica menos pior. Mas não tem nada de fácil aí, beleza? Questãozinha de exponenciais e bem pesadinha e bem complicadinha, beleza? Até a próxima questão, gente. Fala, gente, tudo bem? Vamos para mais uma questão do nosso módulo de exponenciais e a questão fala o seguinte.
Em 1772, o astrônomo Johann Weller Bode, considerando os planetas então conhecidos, tabelou as medidas das distâncias desses planetas até o Sol. E aí ele fala que a distância entre os planetas até o Sol é dada em unidades astronômicas. A partir dos dados da tabela, Bode estabeleceu a expressão abaixo, com a qual se poderia calcular em unidades astronômicas o valor aproximado dessas distâncias. E ele me deu aquela expressãozinha ali. Atualmente, ele fala que Netuno, que não está nessa tabela, né, é um planeta que o N é igual a 9. E a medida da sua distância até o Sol é aproximadamente de 30 unidades astronômicas. Então, olha só, gente, ele está dizendo que o Netuno tem 30 unidades astronômicas de distância até o Sol. Só que se eu usar essa fórmula aqui, o Netuno tem o N igual a 9. O que eu vou fazer, gente? O que ele quer que eu faça? Jogue o N igual a 9 para ver se bate com esse 30 unidades astronômicas. É a primeira coisa que a gente vai fazer. Se eu fizer o N igual a 9, o que vai acontecer aqui, gente? Vamos lá. Se eu fizer o meu N igual a 9. Se meu N for igual a 9, essa expressão vai ficar assim, gente, ó. 3 vezes 2 elevado a quanto, gente? Como é N menos 2, vai ficar... Em cima vai ficar 9 menos 2. Botei 0, tá? 9. Eita. 9 menos 2. 2 elevado a 9 menos 2. Isso tudo é mais separado um 4. E embaixo tem dividido por 10. Isso aqui vai te dar exatamente a distância desse planeta até o Sol em unidades astronômicas. Beleza? Não quer ficar reto não, mas tudo bem. Vai ficar assim. E aí essa continha vai ficar como, gente? Vamos lá. Vai ficar igual a 3 vezes 2 elevado a 7 mais 4 dividido por 10. Beleza? E aí eu vou fazer essa continha. 2 elevado a 7, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 7 vezes, isso aqui vai dar 3, mantém. 2 elevado a 7 vai dar 2 a quinta é 32, 2 a sexta é 64, 2 a sétima 128. Isso tudo mais 4, separado, depois 10 embaixo. Beleza? Bom, 3 vezes 128 dá 300. 20 vezes 3, 60. 384. Beleza? Então vai ficar 384 mais 4 sobre 10. Beleza? Então, quanto vai dar isso, gente, na verdade? Vai ficar 388 dividido por 10. Beleza? 388 dividido por 10, gente, 38,8. É isso? E aí a pergunta dele é a seguinte, gente. Se deu 38,8, tá errado, né? Em relação ao que ele tava... Aqui eu coloquei um N igual a 0, gente, desculpa. Que não é N igual a 0 não, é N igual a 9, né? Tô fazendo com N igual a 9. Pera aí. Se tudo está certinho, N igual a 9. E aí o que acontece, gente? Essa fórmula que o cara falou, que é o tal do Johann Weller Bode, ela dá a distância de 38,8. E aí ele está dizendo que a distância é de 30 unidades. Ele fala que a diferença entre esse valor e aquele calculado na expressão de Bode é igual a Dzinho. Então, quem é o Dzinho, gente? O Dzinho, vou botar contra a cor aqui, tá? O Dzinho é a diferença entre esse valor e o valor encontrado na fórmula. Qual é a diferença entre 30 e 38,8? É exatamente 8,8, beleza? A diferença vai ser 38,8 menos 30. Isso é que ele diz no enunciado que é o Dzinho, que dá 8,8. Foi? Encontramos então o tal do Dzinho que ele fala no enunciado. A pergunta dele, qual é o percentual de Dzinho em relação ao 30? Ou seja, quantos por cento esse 8,8 é em relação ao 30? Então, se ele quer saber em relação ao 30, eu vou dizer que o meu 30 ele é equivalente a 100%, porque eu quero saber em relação a ele. Em relação a ele, que é 100%, essa diferença, que é o Dzinho, que é 8,8, é igual a quanto? Essa é a pergunta. Em relação ao 30, 8,8 é igual a quanto? Agora é fazer conta, né, gente? Vai ficar como? Vai ficar 30x igual a 840.
80. Quem vai ser o meu x, gente? 880 dividido por 30 é a mesma coisa que 88 dividido por 3. Beleza? E agora fazer conta, né, gente? 88 dividido por 3, vamos lá. 90 dividido por 3 dá 30. 88 dividido por 3 vai dar um pouquinho menos de 30. Beleza? Então, se eu fizer essa conta aqui, ó, vou até fazer, mas eu já sei que vai dar um pouquinho menos de 30. Então, se eu fizer 88 e dividir em 3, vamos lá. Não pode ser 3, porque se for, não pode ser... Vou botar assim, ó. Vou dividir na mão, tá, gente? Já que vocês querem que eu faça conta, que eu não gosto de fazer conta. Se eu dividir o 8 por 3, dá 2. 2 vezes 3, 6. Sobra um 2. Aí baixo o 8, dá 28 por 3, dá 9. 3 vezes 9, 27, sobra 1. E aí agora puxa uma vírgula, ou seja, vai dar 29, alguma coisa. Não é isso? Então isso aqui vai dar 29 ponto alguma coisa. Que é o gabarito da questão. Beleza? Então qual é a minha resposta da questão aqui, gente? Isso aqui é aproximadamente 29%. Beleza? Que é o nosso gabarito da questão. Beleza? Gabaritinho da questão, gente. Letra o quê? Letra A. Beleza? 29% é a resposta, que é quanto esse 8,8 é em percentual em relação ao 30. Beleza? Espero que vocês tenham entendido aí, gente, e até a próxima questão. Nessa mesma questão 4, gente, se eu fizesse por exponencial, eu teria que montar a função exponencial, beleza? E a montagem dela seria o seguinte, eu vou tentar montar para vocês aqui, para você entender o que está acontecendo. A minha quantidade final, ela é a minha quantidade inicial, tá? E aí, como é meia vida, eu vou colocar aqui, ó, ela vai sempre multiplicando por um meio, beleza? Então, o meu parâmetro aqui, né, meu fator multiplicativo, no caso, ele é sempre um meio, porque está sempre dividindo por 2. E aqui eu vou colocar meio elevado a t. E o que é o t, gente? O t não é a quantidade de horas. O t é a quantidade de meias vidas. Beleza? Então, quantas vezes ele vai dividindo por 2? A quantidade de meias vidas. Beleza? E aí você vai ter a tua quantidade sempre multiplicando por meio. Então, o que eu tenho nessa questão aqui, gente? Que a minha quantidade final vai ser... Qual é a quantidade inicial? 2 gramas. E aí você vai multiplicar por meio elevado a quanto, gente? Quando você fala 100 horas, o que acontece, gente? Se o período de meia-vida é de 20 horas, quando a gente fala em 100 horas, a gente está falando de 5 meias-vidas. Foi ou não foi, gente? De novo. 100 horas. Se o período de uma meia-vida são 20 horas, em 100 horas você vai ter 5 meias-vidas. Então, esse t aqui, ó, vai ser igual a 5. Então, qual vai ser a minha questão, gente? Vai ser 2 vezes 1 meio elevado a quinta, vai dar 1 sobre 2 a quinta, dá 32. Beleza? Só que sem gramas, tá, gente? Então, a minha resposta ela vai ser 2 sobre 32. Pensa comigo, gente. 2 sobre 32. Gramas. Simplificando, é a mesma coisa que o que, gente? Que 1 sobre 16 gramas. Beleza? Agora eu preciso fazer essa continha aqui, gente. Como é que eu faço essa continha aqui? Essa continha aqui, como isso aqui é em gramas, para passar para miligrama, é só multiplicar por 1000. Então, isso aqui vai dar 1000 miligramas dividido por 16. Beleza? E aí, gente, como é que eu vou dividindo aqui, gente? 1000 dividido por 16... Vamos lá, isso aqui vai dar 500 dividido por 8, 250 dividido por 4, 125 dividido por 2. E aí 125 dividido por 2 vai dar exatamente 62,5. Beleza? Então isso aqui vai dar 62,5. Ao invés de gramas, agora miligramas. Beleza? E aí o gabarito continua, obviamente, sendo a letra A. Beleza, gente? Tranquilo? Então, assim que você faria por exponencial. Até mais, gente. Fala, gente, tudo bem? Vamos para a nossa questão 4 do nosso módulo de exponenciais. E a questão fala o seguinte. A meia-vida é um parâmetro que indica o tempo necessário para que uma massa
para que uma certa quantidade de radioisótopos se reduza a metade do seu valor. Gente, questão muito clássica, né? Às vezes aparece inclusive na química essas questões de exponencial que falam sobre meia-vida. E aí ele explica o que é meia-vida. É o tempo que você demora para que uma certa massa de uma certa quantidade de radioisótopos vá se dividindo no meio. Então, por exemplo, se ela demora 2 horas para cair pela metade, significa que a meia-vida dela é de 2 horas. É isso que ele está dizendo. E ele fala o seguinte: considere uma amostra de I, que no caso deve ser o iodo, né? Não tenho certeza, mas deve ser o iodo, produzido num acidente nuclear com massa de 2 gramas, e que a meia-vida é de 20 horas. O que ele está dizendo aí, gente? Que esse 2 gramas, a cada 20 horas ele cai pela metade. É isso que ele está falando, beleza? Então, o que eu tenho aí, gente? Quanto você vai ter de massa depois de 100 horas? E aí não é uma regra de 3 direta. O que a gente vai fazer aqui, gente? Vamos lá. Eu tenho o seguinte. Início. Vamos botar aqui no meu início. Isso aqui dá para fazer na mão, tá, gente? Nem precisa de início. No início eu tenho 2 gramas. Perfeito? O que vai acontecer depois de 20 horas? Então vamos lá. Passaram-se, vou botar aqui uma setinha. Depois de 20 horas, tu vai ter 1 grama só. Cai pela metade. O que vai acontecer passando mais 20 horas? Aí tem um total de 40 horas já. Mais 20 horas, vai cair pela metade, vai para 0,5 gramas. E aí vai passar mais 20 horas. Mais 20 horas, já tem 60 horas, não é isso? Vai cair para 0,25. 0,25, para quem não lembra, é a mesma coisa que 0,250. É a mesma coisa, tá, gente? E aí vai para mais 20 horas. Beleza? Se passar mais 20 horas, já tem um total de 80 horas. Beleza? Então, mais 20 horas vai cair pela metade, vai para 0,125. Beleza? E aí já tem 20, 40, 60, 80. Falta mais 20, não é isso? Se eu pegar mais 20 horas aqui. Lembrando que 0,125 é a mesma coisa que 0,125,0. Isso aqui, ó, gente, só para você entender. Isso aqui é a mesma coisa que 0,125,0. Beleza? E aí, quando você cai pela metade, isso aqui vai dar quanto, gente? Vai dar 0, e aí a metade de 1.250 vai dar 625, não é isso? 0, não é 0,6, é 0,0625. Foi? Beleza? Ficamos assim, que é a metade de 0,125. Vai dar 0,06. Tá certinho isso aqui? 0,625. Na verdade, vamos fazer o seguinte. Não, isso aqui deve estar zoado. Se eu fizer essa conta aqui, na verdade, quantos miligramas? É mais fácil fazer assim, ó. Quantos miligramas tem aqui, gente? Isso aqui é a mesma coisa que... Passando para miligramas, são 125 miligramas. Beleza? E aí, quando você cai pela metade, você tem 125, vai dar 62,5 miligramas. Que é a mesma coisa que andando 3 casas, vai dar 1, 2, vai dar 0,0625. 0,625 gramas. Que é a mesma coisa que 62,5 miligramas. Foi? E aí agora tá bonitinho, ó. Agora, o gabarito da questão, 62,5 é a nossa resposta, beleza? E aí a gente não precisa fazer nada de relação a exponencial, beleza? De cair pela metade, nada disso, perfeito? Tranquilo? Dá para fazer por exponencial? Dá, mas a gente não vai perder tempo fazendo por exponencial, montando uma função exponencial, sabendo que a gente pode simplesmente dividir por 2. Questões de meia-vida são muito clássicas nos módulos de função exponencial ou de equações exponenciais, mas você não precisa fazer por equações exponenciais, beleza? Até mais, gente!
Fala, gente, tudo bem? Vamos para a nossa questão 5 do nosso módulo de exponenciais e a questão fala o seguinte. Observe o plano cartesiano a seguir, no qual são representados os gráficos das duas funções. E ele me dá uma função f, que é a função roxa, que é uma função exponencial. Me dá a função g, que é uma função azul, que é igual a 8, observa que ela é uma função constante. E me dá uma função h, que é a laranja, que também é uma função constante. Ele fala que k é uma constante real. Beleza? Bom, o que eu tenho nessa questão aqui? Primeira coisa, gente, vamos pensar no mais fácil. Essa função g aqui, ó, ela é uma função g de x igual a 8. Observa que se o g de x é igual a 8, significa que o y dela é igual a 8. Beleza? Então, essa função aqui, ó, ela vai cortar o eixo y. Observa que ela vai cortar o eixo y aqui no 8. Então, essa marcação aqui, ó, tem que ser 8. Beleza? Foi? Já a função laranja, que ele fala que é f de x igual a k, observa aqui, gente, ó. Eu ainda não tenho esse k aqui. Beleza? Mas dá para achar, porque esse k aqui, ó, que é onde essa função laranja corta o eixo y, que é no ponto A, eu vou encontrar ela não através da função laranja, mas eu vou encontrar ela através da função roxa. Por quê, gente? Porque eu tenho a função roxa, que é uma função exponencial, 2 elevado a x mais 1. E essa função aqui, ó, que eu vou colocar aqui, ó, f de x igual a 2 elevado a x mais 1. Essa função aqui, vamos lá, gente, vamos ver o que acontece. Eu sei que no ponto A, que é um ponto dela, o x é 0. Então, o que eu sei em relação ao ponto A, gente? Eu sei que o ponto A, ele tem a coordenada de x igual a 0, e a coordenada de y eu não sei. Na função roxa. O que eu vou fazer então, gente? Vou fazer o x igual a 0. Quando o teu x é 0, vamos ver quem é o teu y. Beleza? Quem vai ser o meu y quando o teu x é 0, gente? Substitui lá, vai ficar assim, ó, 2 elevado a 0 mais 1. Então, isso aqui vai dar 2 elevado a 1, que é 2. Ou seja, o que eu acabei de descobrir? Que esse cara aqui vale 2. Se esse cara aqui vale 2, gente, eu já tenho metade da minha questão. Por quê? Porque como ele quer a área desse retângulo, observa aqui, ó, ele quer a área do retângulo. Eu já tenho a altura do retângulo, ó, esse tamanho aqui inteiro. Eu já tenho. Essa altura aqui do retângulo vale de 2 até 8, ela vale 6. Preciso agora descobrir a base do retângulo. E aí, para descobrir a base do retângulo, eu vou pegar esse ponto aqui, gente. Olha para cá. Ó. Esse ponto C aqui, o que eu sei do ponto C, gente? Ele é um ponto do gráfico roxo. E eu sei que a coordenada de y dele... Vou botar aqui, ó. C. Eu não sei qual é a coordenada de x dele, mas eu sei que a coordenada de y dele vale 8. Beleza? Esse ponto aqui, ó, vou até marcar para você, ó. Esse ponto aqui, a coordenada de x dele eu não sei. Beleza? A coordenada de x dele eu não sei. Se eu soubesse, eu matava a questão. Mas eu sei qual é a coordenada de y dele, que vale exatamente 8. Beleza? E aí, o que eu vou fazer agora, gente? Vou jogar aqui o y igual a 8 na função roxa. Então, vamos lá, gente. Para y igual a 8... Joga lá na função quando o teu y é 8. Lembrando que f de x é a mesma coisa que y, né? Então vai ficar assim, ó, 8 no lugar do y é igual a 2 elevado a x mais 1. E aí você cai numa equação exponencial. O que eu preciso fazer para resolver essa equação? Só fatorar o 8. Se você fatorar o 8, vou até fatorar aqui em cima, é bem fácil, né? Se eu dividir por 2, dá 4. Se eu dividir por 2, dá 2. Se eu dividir por 2, dá 1. Então, a fatoração do 8 é 2 ao cubo, não é isso? Acho que todo mundo consegue perceber bem que é 2 ao cubo. Então, o que vai acontecer aqui, gente? Vai ficar assim, ó, 2, o 8. No lugar do 8, eu vou colocar 2 ao cubo. E aqui vai ficar 2 elevado a x mais 1. Bom, se eu coloquei agora os dois numa mesma base, eu posso igualar os expoentes. Vou igualar esse 3 aqui com esse x mais 1. E aí vai ficar como, gente? Eu tenho que x mais 1 é igual a 3.
Se x mais 1 é igual a 3, logo, consequentemente, o nosso x é igual a 2. O que eu acabei de descobrir, gente? Que quando o teu y é 8, na função roxa, o teu x aqui, ó, que é essa interrogação, ele vai valer quanto, gente? Acabei de descobrir, ele vai valer 2. E aí, se aqui é 2 e aqui é 0, quanto vale a base desse retângulo, gente? A base desse retângulo aqui, ó, que seria esse tamanhozinho aqui, só esse pedacinho aqui, né? Vale 2. E se esse pedacinho aqui vale 2, a área desse retângulo azul claro, olha pra cá, gente, esse retângulo, vou botar um azul bem clarinho, né? Esse retângulo azul claro aqui, ele tem esse tamanho valendo 6 e esse tamanho valendo 2. Então, a área dele vai valer quanto, gente? 2 vezes 6, que é 12. Beleza? E aí, o gabarito dessa questão fica sendo a letrinha B de bola. Beleza? Então, a área desse retângulo vale 12. Perfeito? Tranquilo, gente? Até a próxima questão e é isso. Fala, gente, tudo bem? Questãozinha 6 do nosso módulo de função exponencial ou de exponenciais, e a questão fala o seguinte: um surto de gripe em uma escola teve início com apenas um aluno. O número total de alunos infectados pelo vírus da gripe até X horas depois do momento inicial da contaminação é dado por essa função aqui. Então, ele me deu aqui a função para a gente poder trabalhar, tá? Que seria essa funçãozinha aqui. Vou copiar ela e vou colar ela aqui embaixo. Então, nossa função é essa aqui. Observando que o surto teve início com 1, y igual a 1, calcule o valor de k e também em quantas horas exatamente 31 alunos foram contaminados. Gente, o que ele está dizendo? Que se o surto... O que é o x, gente? O x significa o seguinte: é um total de y alunos infectados pelo vírus da gripe até X horas depois do momento inicial da contaminação. O que acontece, gente? Se até X horas, o momento inicial da contaminação é o X igual a 0. Então, qual é o momento inicial, gente? O momento inicial até X horas depois não passou nenhuma hora. Então, seria o teu X igual a 0. Beleza? E o que ele está dizendo? Que quando você tem x igual a 0, o teu y é igual a 1. Então, o que eu vou fazer? Vou jogar o y igual a 1 aqui. Momento inicial, x igual a 0. Aí, o que eu vou fazer? Fazendo y igual a 1, que é exatamente o momento em que o x é igual a 0. Então, vai ficar 1 é igual a 46 menos k vezes 3 elevado a quanto, gente? É menos 0,1x, não é isso? Então, vai ficar menos 0,1 vezes o x, que é 0. Ficou assim. Então, minha conta ficou 1 é igual a 46 menos k vezes 3 elevado a quanto, gente? Menos 0,1 vezes 0 dá 0. Então, vai ficar 3 elevado a 0. Como é que fica, então, essa continha, gente? Vai ficar k igual a 46. Aliás, 1 é igual a 46, menos 3 elevado a 0 a 1, aquilo ali vai dar k. Então, qual vai ser a minha continha, gente? Passo menos k para o lado esquerdo, vai ficar k positivo. E do lado direito, 46 menos 1, que é 45. Ou seja, gente, já acabei de descobrir qual é o valor do k. O nosso k aqui vale 45. Beleza? Bom, outra coisa que ele pediu. Agora que eu já tenho que o k é 45, o que eu vou fazer, gente? Eu vou escrever essa função novamente. Vou escrever, vai ficar assim, ó, y igual a 46 menos k. Na verdade, o k é 45, não é isso? A gente acabou de achar que o k é 45. Vezes 3 elevado a menos 0,1x. Ficou assim. Aí agora o que eu vou fazer? Quando ele fala 31 alunos e o y é o total de alunos, o que eu vou fazer, gente? Fazendo y igual a 31, que é o total de alunos.
Beleza? E aí agora eu vou jogar o y igual a 31. E do lado de lá, vou repetir tudo isso aqui. Beleza? O que eu vou fazer, gente? Vou pegar esse menos 45 elevado a vezes 3, tudo isso aqui junto, tá vendo? E eu vou passar para o lado esquerdo positivo. Então, vou pegar esse menos 45 vezes 3 elevado a menos 0,1x. Vou pegar isso tudo aqui. Tem que pegar inteiro. E vou passar para o lado esquerdo. Espera aí, que não era para ter feito assim. Vou pegar isso tudo aqui. E vou passar para o lado esquerdo positivo. Vou jogar para cá. Beleza? Do lado de cá, eu vou deixar o 46, que já estava. Vou tirar 31. Beleza? Então, eu vou ficar com isso aqui tudo. Mantém, repete. E do lado de cá, 46 menos 31 dá 15. O que vai acontecer agora, gente? Vou passar esse 45 aqui, ó, que está multiplicando. Vou passar ele para lá, dividindo. Beleza? Se eu passar ele para lá dividindo, vai ficar como, gente? Vai ficar esse 3 elevado a menos 0,1x mantém. E o 45 passa para lá dividindo. Tá? Ó, vou deixar isso aqui. E o 45 eu vou passar dividindo 15. Para cá, tá, gente? Do lado de lá vai ficar o quê, gente? 15 dividido por 45. 15 dividido por 45, gente, é o quê, gente? É 1/3? Então, repete esse bonitão aqui de novo. E do lado de lá, coloca-se 1/3. Agora eu vou usar a propriedade de potência, gente. Só agora eu vou usar a propriedade de potência. Eu vou pegar esse 1/3, vou repetir esse cara aqui. E no lugar do 1/3 eu vou colocar 3 elevado a menos 1. É a única propriedadezinha que eu usei até agora. E aí agora o que eu posso fazer, gente? Agora eu já posso igualar os expoentes, né? Deixa eu só jogar isso aqui para cima. Para poder ter mais espaço. O que eu vou fazer agora, gente? Agora eu vou igualar esses expoentes aqui, ó. Esse menos 0,1x, eu vou igualar com menos 1, já que eu já estou na mesma base. Então, eu vou ficar com menos 0,1x igual a menos 1. Quem vai ser o x agora, gente? É só dividir. X vai ser... Na verdade, menos 1 e menos 0,1, posso colocar tudo positivo, né? Vou botar assim, menos 1 dividido por menos 0,1. Menos dividido por menos vai dar mais. 1 dividido por 0,1 vai dar o quê, gente? 10. Não é isso? Então, gabarito da questão, gente. O que a gente quer aí nessa questão, né? Vou botar aqui verde de novo. Bom, no momento inicial, né, você consegue descobrir o valor de K, que é 45, depois de quantas horas 31 alunos foram contaminados? Depois de 10 horas. Então, meu gabarito da questão, K igual a 45 e 10 horas, gabarito fica sendo a letrinha A. Beleza? Questãozinha muito interessante, né, de exponenciais, equações exponenciais. E eu espero que vocês tenham aí entendido a questão e até a próxima. Beleza? Fala, gente, tudo bem? Mais uma questãozinha do módulo de exponenciais, uma questão muito interessante do vestibular da UERJ, muito boa para a gente poder treinar as propriedades de exponenciais. E a questão fala o seguinte: ele me dá o gráfico de duas funções e me dá a lei de formação das duas, tá, gente? Ele fala que a lei de formação da função verde é 2 elevado a x. Olha para cá, 2 elevado a x, ele me deu a lei de formação. E fala que a lei de formação da função rosa é meio elevado a x menos 1. Beleza? É menos 1 mesmo? É, menos 1. E aí, o que ele fala, gente? Ele quer saber o ponto de interseção. O que é o ponto de interseção dessas duas funções? É quando uma função é igual a outra. O que você vai fazer para encontrar o ponto de interseção? Vai igualar as duas leis de formação.
Beleza? Então, o que eu vou igualar, gente? Vou igualar o 2 elevado a x. Vou igualar com esse 1 oitavo elevado a x menos 1. Beleza? Então, qual é a ideia dessa questão? Resolver essa equação exponencial aqui. E aí eu já acho que ela começa boa, mas ela não vai terminar tão bem, porque eu tenho aqui uma potência de 2 e o 8, por mais que seja um oitavo, também é uma potência de 2. Então, vou colocar aqui, ó, 2 elevado a x. E do lado de lá, na hora de colocar um oitavo, eu vou colocar 8 elevado a menos 1, pode ser? Vou colocar 8 elevado a menos 1 e vou deixar aqui do lado de fora o x menos 1. O que vai acontecer aqui, gente? Propriedade de potência. Mantenho 2 elevado a x. E do lado de lá, você vai deixar o 8. Só que agora você vai pegar esse menos 1 e vai multiplicar por todo mundo. Ó, vou multiplicar esse menos 1 por x. E vou multiplicar esse menos 1 por menos 1. Então, lá fora vai ficar menos 1 menos x vai dar menos x. Menos 1 vezes menos 1 vai dar mais 1. Agora, eu vou colocar o 8 na potência de 2. A gente já sabe, já fez algumas vezes nesse módulo, que o 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Então, vai ficar assim, ó, 2 ao cubo. E aí, lá fora vai ficar menos x mais 1. E aí, esse ao cubo aqui, esse 3, vai entrar na propriedade potência, multiplicando o menos x. E esse 3 também vai entrar multiplicando 1. Então, vai ficar assim, ó, 2 elevado a x. E lá vai ficar assim, ó, 2 elevado a quanto, gente? 3 vezes menos x vai dar menos 3x. E 3 vezes mais 1 vai dar mais 3. Agora que você já igualou as duas bases, você vai igualar os expoentes. Então, agora eu vou igualar esse expoente x aqui com esse expoente menos 3x mais 3. Beleza? E a gente vai ficar com a seguinte equação. X igual a menos 3x mais 3. Passa o menos 3x para o lado direito, gente. Vai ficar 4x igual a 3. E o x igual a 3 quartos. Parece lindo, né? Falar assim, caramba, resolvemos. Nem foi tão doloroso assim. Meu x igual a 3 quartos. Só que como ele quer o ponto de interseção, eu já sei que o meu x aqui, ó, 3 quartos e 3 quartos, só tem na letra A e na letra C. Mas eu tenho que achar o y também. Não quer só o x, ele quer o ponto, gente. E aí, como é que eu faço para encontrar o y, gente? Para encontrar o y, você vai jogar o x igual a 3 quartos em qualquer uma das duas funções. Vou jogar na primeira, que é muito mais fácil. Só que se eu jogar na primeira, olha para cá, gente. Se eu fizer assim, ó, para x igual a 3 quartos. O teu y vai ser, não é 2 elevado a x? Então, o nosso y vai ser, vou botar até aqui, ó, y igual a 2 elevado a 3 quartos. E é isso aqui que é o problema. Porque não tem isso nas opções. Ou seja, eu vou precisar transformar esse expoente fracionário aqui numa raiz. E aí eu vou colocar aqui para vocês. Ó, toda vez que eu tiver a elevado a m sobre n, isso aqui vai virar uma raiz. Preciso saber dessa propriedade. Beleza? Que raiz é essa aqui, gente? Vamos lá. Vou até colocar uma raiz maior aqui. Esse expoente fracionário vai virar uma raiz. Beleza? E aí, vamos lá. Aqui dentro fica A mesmo. Peraí que eu fiz merda. Eita, e agora? Não sei o que eu faço, peraí. Tem que botar aqui, deixa eu ver se vai. Pronto. Agora foi. Vou botar o A aqui dentro. E aí, o que acontece quando você tem essa fração, gente? O denominador vai virar índice da fração da raiz. E o numerador cai para o expoente. Ou seja, o que é 2 elevado a 3 quartos? Vamos lá, isso aqui vai virar uma raiz. E aí, eu vou colocar uma raiz grandona. Vamos lá, lá dentro fica um 2. E aí, o 4, que é denominador, vira índice.
beleza? E o 3, que é numerador, vira expoente. E aí ficou raiz quarta de 2 ao cubo, que é a mesma coisa que o quê, gente? Vamos lá. Isso aqui é a mesma coisa que a raiz quarta. 2 ao cubo, quanto dá, gente? 8, né? Pronto. Agora sim eu mato a minha questão. Beleza? Agora eu tenho também, usando essa propriedadezinha aqui, expoente fracionário, que para exponenciais ela é muito importante para todos os vestibulares. E aí eu tenho agora o que, gente? Que quando o teu x é igual a 3 quartos, o y é igual a raiz quarta de 8. Gabarito da questão, então, letrinha A, 3 quartos e raiz quarta de 8. Beleza, gente? Tranquilo? Nada de tranquilo, né? Precisava saber bastante propriedades exponenciais aí para resolver essa questão. Beleza? Até mais, gente. Fala, gente, tudo bem? Vamos para mais uma questãozinha do nosso módulo de exponencial, e a questão 8, ela fala o seguinte: ao sair da concessionária, um carro novo começa a perder valor devido à desvalorização natural do mercado. Dessa forma, o valor do carro ao longo do tempo pode ser descrito pela seguinte função exponencial decrescente. E ele me deu um gráfico de uma função exponencial, mas não me deu a lei de formação. O que eu posso pensar aqui, gente? Primeira coisa, uma função exponencial, ela tem essa cara aqui, ó. Deixa eu só aumentar o tamanho dessa fonte aqui. Ela vai ter essa cara aqui, ó, y igual a A vezes B elevado a x. Beleza? O que acontece, gente? Esse Bzinho aqui, ó, aliás, esse Azinho aqui, ó, que esse é o número da frente, ele vai ser chamado de valor inicial da função exponencial, que também é onde ela corta o y. Então, o que você vai fazer para descobrir esse A, gente? Você vai olhar aqui, onde esse gráfico corta o eixo y. Como ele é no 100 mil, eu já sei que esse A é igual a 100 mil. Ah, Link, tinha outra maneira de você encontrar isso? Tinha. Esse 100 mil aqui, ó, é quando o x é igual a zero. Se tu fizer o x igual a zero aqui, ó, vai ficar b elevado a zero dá 1, a vezes 1 dá a, é isso? Então, a é igual ao y, que é 100 mil. Então, você já encontra que o teu a é 100 mil também, beleza? Mas se você já quiser colocar direto que o a é o valor inicial, que é onde corta o y, a gente já coloca dessa forma. Bom, sendo assim, a gente já muda a tua função e ela já não é mais y igual a A vezes B elevado a x. Ela já passa a ser 100 mil vezes B elevado a x. Porque eu já sei quem é o Azinho dela, que é o número da frente. Agora eu vou pegar outro ponto desse gráfico. Vou pegar esse pontinho aqui, ó. Quais são as coordenadas desse ponto aqui, gente? Esse ponto aqui ele tem o x igual a 1 e o y igual a 80 mil. Beleza? O que eu vou fazer? Vou substituir na função agora o x por 1 e o y por 80 mil. Então vai ficar assim, ó, 80 mil é igual a 100 mil vezes b elevado a x, que no caso é 1. E aí, gente, o que acontece? Se você passar o 100 mil para lá dividindo, esse 100 mil aqui que está multiplicando, ó, vou passar ele para lá dividindo. Vai ficar como? Vai ficar 80 mil dividido por 100 mil. E do lado de cá vai ficar o b elevado a 1, que é o próprio b. Então, assim eu já descubro o nosso b, gente. Olha para cá, ó. Como é que vai ser, então, o teu b, gente? Isso quer dizer que o nosso b vai ser, se eu cortar os 4 zeros de cima com os 4 zeros de baixo, vai ficar 8 sobre 10, que é igual a 0,8. Pronto. Agora que eu já achei o meu A, olha para cá, gente, ó, eu já tenho o meu A. E eu já tenho o meu B, eu vou novamente escrever a minha função de outro jeito. Vou escrever agora a minha função assim, ó, y é igual a 100 mil vezes o b, que no caso é 0,8, elevado a x. Pronto. Essa é a tua lei de formação desse gráfico. Beleza? Eu tenho o gráfico, encontrei minha lei de formação. O que eu vou fazer agora, gente? Ele quer saber o tempo para que isso vire 64 mil. Então, basta você fazer o teu y igual a 64 mil. Então, vai ficar 64 mil
é igual a 100 mil vezes 0,8 elevado a x. Beleza? Como é que eu resolvo essa equaçãozinha exponencial, gente? Você vai pegar esse 100 mil e vai passar para o lado de lá dividindo. Beleza? Se eu passar ele para lá dividindo, vai ficar 64 sobre 100. O que é 64 sobre 100, gente? 64 sobre 100 vai dar 0,64, não é isso? Vou botar 64 sobre 100. E do lado de cá vai ficar o quê, gente? 8 sobre 10 elevado a x. Pode ser? E aí fica bem fácil, né, gente? Como é que eu resolvo essa questão aqui, ó? 8 sobre 10 elevado a quanto dá 64 sobre 100, né? Consegue até fazer isso de cabeça. Mas se você quiser colocar na mesma base e fatorar, na verdade, como é que vai ficar essa fatoração aqui, né, gente? Vai ficar assim, ó. No lugar do 64 sobre 100, eu posso colocar 8 sobre 10 ao quadrado. Beleza? 64 é 8 ao quadrado. 100 é 10 ao quadrado. Então, vou colocar aqui, ó, 8 sobre 10 ao quadrado. E do lado de lá, eu tenho o mesmo 8 sobre 10, só que elevado a x. Ou seja, gente, agora que você colocou os dois numa mesma base, você pode simplesmente igualar os expoentes. Quais são os expoentes aqui, gente? O expoente daqui é 2, né? E esse cara aqui, que eu tinha esquecido de colocar aqui elevado a x, né? Ó, esse cara aqui, ele está elevado a x. Agora que você tem os dois na mesma base, o expoente daqui tem que ser igual ao expoente daqui. E o teu gabarito fica sendo o quê, gente? X igual a 2. Beleza? Então, gabarito da questão, gente. Qual é a nossa resposta aqui em cima? X igual a 2. Beleza? Letra o quê, gente? Letrinha A. Perfeito? Então, depois de 2 anos, ela vai chegar a 64 mil reais. Perfeito? Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido, gente, e até a próxima questão. Fala, gente, tudo bem? Mais uma questãozinha do nosso módulo exponencial e mais uma questão em que ele dá o gráfico da função exponencial e não dá a lei de formação. Bem parecida com a questão anterior, mas a gente vai repetir o nosso processo. A diferença é que dessa vez, olhando para a questão, ele já me dá que a lei de formação é A vezes B elevado a x, mas o raciocínio da gente vai ser exatamente o mesmo, tá, gente? Então, o que a gente sabe aqui? Ó? Ele fala que a inflação anual de um país decresceu num período de 7 anos, e esse fenômeno pode ser representado por essa função exponencial. Ele quer saber qual é a taxa no 4º ano de declínio. Então, o que eu vou olhar aqui, gente? Primeira coisa que a gente vai fazer, igual a gente fez na questão anterior, eu vou escrever a minha função exponencial, que dessa vez ele já deu, que é A vezes B elevado a x. E aí eu já sei de novo que o meu valor inicial, mais uma vez o meu valor inicial, é o A, que é onde ela corta o eixo Y. Nesse caso vai ser 960. Então eu já sei que o nosso A é igual a 960. Beleza? Agora eu vou pegar outro ponto do gráfico. Beleza? Vou pegar esse pontinho aqui, ó, igual eu fiz também na outra questão. Esse 4 não tem, vou pegar esse 7 aqui, ó. O que eu sei, gente? Que quando o x é 7, o teu y é 7,5, não é isso? Vou botar o 7,5 para lá. Quando o x é 7, o y é 7,5. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir o x por 7 e o y por 7,5. Aonde, gente? Nessa nova função aqui que já está com uma nova cara. Ela já é 960 vezes b elevado a x. Substitui agora o x por 7. Aliás, o x por 7 e o y por 7,5. Vai ficar assim, ó. 7,5 é igual a 960 vezes b. E aí elevado a x, que no caso é 7. Vou passar esse 960 para cá dividindo. Vai ficar assim, ó, 7,5 dividido por 960.
E do lado de cá vai ficar 1b elevado a 7. Bom, preciso saber dividir aqui agora, né? 7,5 por 960. Vou fazer aqui no cantinho, tá? Isso aqui é a mesma coisa que 75 sobre 9.600. E aí, gente, o que que eu vou fazer, gente? Como não dá, como eu já sei que vai dar com vírgula, eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar o 9.600 e vou dividir por 75. Eu acho que é mais fácil, tá? Vou dividir. E aí, vamos lá. Quando eu for dividir, eu vou pegar o 96. 96 por 75 dá 1. Sobra 21. Beleza? Aí agora eu vou baixar um 10 aqui, ó, um 0. E aí eu vou ficar com 210. 210 dividido por 75. Vamos lá, gente. 75 vezes 4 dá 300. Vezes 3 dá 210. Passou. Então tem que ser vezes 2. Né? 150. 150 para 210. 60. Baixa o outro 0, vai ficar 600. E aí 600 por 75, se eu não me engano, dá 8. Quer ver? 7 vezes 8, 56, 560. Com 40 é exatamente. E aí aqui vai dar 0. Ou seja, como é que fica essa continha aqui, gente? Ó, se eu dividir, vai ficar assim, quer ver, gente? Dá uma olhada. B elevado a 7. Como essa divisão aqui deu 128 exato, então significa que se eu dividir por 75 em cima dá 1 e embaixo dá 128. Então isso aqui vai dar 1 sobre 128. Beleza? Espera aí. 1 sobre 128. E aí, gente, fica fácil perceber isso aqui, porque olha só, o que é o 128 se você fatorar? Na verdade, quem vai ser o B, gente? O B vai ser a raiz sétima disso tudo aqui. Vai ficar uma raiz assim, gente. Ó. Ficou horrível a minha raiz. Espera aí. Vai ficar a raiz sétima. Ou seja, uma raiz de índice 7. E lá dentro de 1 sobre 128. Bom, raiz sétima de 1, gente. Qual o número que multiplicado por ele mesmo 7 vezes dá 1? É o próprio 1. Agora, o 128, se você fatorar, o que é a fatoração do 128? Vou fazer um rascunho aqui no canto, gente. Ó, 128. Ele por 2 dá 64. Por 2 dá 32. Por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Ou seja, esse meu rascunho aqui do canto, 3, 6, exatamente 2 a sétima. Então, qual é o número que multiplicado por ele mesmo 7 vezes dá 128? É o 2. Então, isso aqui vai dar 1 sobre 2. Pronto. Descobri, então, gente, o quê? Eu já sei quem é o meu A. Quem é o A, gente, dessa função exponencial? 960. E quem é o B? 1/2. E agora eu vou, então, reescrever essa função novamente. Vai ficar assim, y igual a 960 vezes... E aí o B agora vai ficar meio elevado a x. Beleza? Pronto. Essa é a lei de formação. Ó, vai ficar bonitinho. Essa é a lei de formação da nossa função. Beleza? Pronto. Vou escrever aqui agora. Pronto. Descobrimos a lei que gerou esse gráfico. Lei de formação. Agora, o que eu preciso fazer, gente? Como ele quer saber qual é a taxa, ou seja, qual é o valor de y, ele quer saber esse cara aqui. Olha para cá, gente. Ó, onde está essa interrogação. Qual é a taxa depois de 4 anos? É só a gente fazer agora o x igual a 4. Então, para x igual a 4,
você vai jogar o 4 no lugar do x aqui. E a nossa conta vai ficar assim, ó, y igual a 960 vezes, e aí vai ter um parênteses meio, não é isso? Elevado a 4. Ficamos assim. Beleza? E agora, gente, o que vai acontecer aqui? Na verdade, meio elevado a 4 vai ficar 960 vezes quanto, gente? Meio elevado a 4, vamos lá, 2 ao quadrado, 4 ao cubo é 8, a 4 é 16, então vai ficar 960 vezes 1 sobre 16. 960 dividido por 16, na verdade, né? Então, nossa resposta é só eu fazer agora 960 dividido por 16. Beleza? Quanto é que dá 960 dividido por 16, gente? Vamos lá. 480 por 8, que dá exatamente 60. Ou seja, gente, o gabarito da nossa questão, resposta dela aqui, ó, 60. No caso, como ele está falando de taxa, o eixo y está todo em porcentagem aqui, ó, a nossa resposta vai ser 60% e o gabarito fica sendo a letrinha A. Beleza, gente? Tem nada de tranquilo, né? Vou até apagar esse rascunho aqui da nossa questão. Pronto, agora ela fica mais bonitinha e mais bem organizada. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, gente, e até a próxima questão. Fala, gente, tudo bem? Vamos para a nossa última questão do nosso módulo de exponenciais. Muito parecida com a primeira, inclusive, essa questão. E ela fala o seguinte. Um determinado medicamento administrado a um paciente tem a sua concentração no sangue reduzida naturalmente ao longo do tempo. Suponha que após a administração de uma dose inicial de 80 mg, o corpo elimine 50% a cada 5 dias. Lembrando, gente, essas informações aqui, ó, que parecem ser bem complexas no início, quando elas vêm acompanhadas, seguidas de uma lei de formação, o que isso quer dizer, gente? Para você não se preocupar com elas. Por quê? Porque todas elas já estão descritas na lei de formação. O M é exatamente a quantidade do medicamento e o T é o tempo em dias. Como ele quer que a quantidade de medicamento se reduza a 10 miligramas, o que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que pegar esse 10 e jogar ele aqui, ó, na quantidade do medicamento. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui, gente? Vou jogar o 10 aqui. Vai ficar 10 é igual a 80 vezes o 0,5. Vou colocar um meio, tá, gente? Logo. 0,5 eu vou colocar um meio. Elevado a t sobre 5. E ele já deu esse t sobre 5 aqui, tá, gente? Beleza? Vou passar esse 80 para o outro lado dividindo. Esse 80 que está multiplicando aqui, ó, vou passar ele para cá dividindo. Quando eu passo ele para cá dividindo, ele fica 10 sobre 80. E do lado de cá, mantém o meio elevado a t sobre 5. Beleza? Lembrando, gente, que 10 sobre 80 é a mesma coisa que um oitavo, né? Vou repetir isso aqui tudo, tá, gente? Ó. Vou repetir esse cara aqui. E aí eu vou ficar com a seguinte expressão, ó. Vou voltar para cá. Tá? Vou jogar para cá, mais fácil. Pronto. Meio elevado a t sobre 5 é igual a 1 sobre 8. Beleza? Bom, no lugar do meio, vou colocar assim, gente, 2 elevado a menos 1, pode ser? Só para vocês enxergarem melhor aqui, não ficarem com fração. Só que aí vai ficar 2 elevado a menos 1 elevado a t sobre 5. E do lado de lá, no lugar do 8, vou colocar 8 elevado a menos 1. Beleza? Bom, aqui, se eu multiplicar o menos 1, né, fizer a propriedade de potência aqui, ó, multiplicar esse menos 1 pelo t sobre 5,
vai ficar 2 elevado a menos t sobre 5. Então, ficou 2 elevado a menos t sobre 5. E do lado de lá, no lugar do 8, eu vou colocar 2 ao cubo, só que está elevado a menos 1 ainda. E aí, de novo, na propriedade, esse 3 vai elevar esse menos 1, vai multiplicar com esse menos 1. Então, vai ficar assim, ó, vou fazer a última parte embaixo amarelo aqui, ó. O azul vai ficar ruim de escrever, menos t sobre 5. E do lado de lá, vai ficar 2 elevado a menos 3. Pronto. Agora que eu cheguei na mesma base, eu posso pegar os expoentes, que é menos t sobre 5 aqui, e menos 3 aqui, e igualar os dois. Beleza? Vou igualar os dois. Vai ficar menos t sobre 5 igual a menos 3. Multiplica cruzado, gente. Se eu multiplicar cruzado, aí vai ficar menos t igual a menos 15, não é isso? Menos t é igual a menos 15. E aí, multiplicando por menos 1 dos dois lados, tu vai ter que o t é igual a 15. Beleza? E aí, acabou a questão. É isso, gente. Uma equaçãozinha exponencial simples. E aí, o gabarito da sua questão fica sendo a letra C, um tempo de 15 dias. Beleza? Tranquilo? Muito parecida com a primeira, né? Se você fez a primeira, você provavelmente vai achar essa com a mesma linha de raciocínio. Beleza? Até mais, gente.